Mundial e você, estamos de volta mais uma vez aí depois de um feriado prolongado para muita gente. Mundial e você aqui na Vibe Mundial, ao vivo, para falar de saúde. Quarta-feira você já sabe, né? A gente sempre prefere trazer temas relacionados à saúde. Hoje eu trouxe um tema bastante interessante e uma pessoa incrível que está aqui do meu lado. Ellen Maluli, bem-vinda. Muito obrigada. Prazer em te receber. Eu que tenho o maior prazer de estar aqui com vocês. Muito bom falar de um tema tão importante. Preparem-se. A Ellen Maluli, ela é farmacêutica bioquímica com doutorado em ciência dos alimentos. É consultora técnica para aditivos e ingredientes alimentares. Tem experiência nesses assuntos que conferem aroma e gosto aos alimentos, tanto no âmbito da segurança como da sua aplicação. Vamos falar de sabores, vamos falar de umami, vamos entender gostosa. E vamos desmistificar muitas coisas aqui, né, Ellen? Exato, vamos mesmo. Com certeza. Você é membro do Comitê Umami, e também da Associação Brasileira de Ciências Sensoriais e do Consumidor. Uau! Tudo que a gente tem que entender, meu caro ouvinte. Você pode nos acompanhar além dos 95,7 FM, 660 AM, pelo site vibemundialfm.com.br e pelo nosso YouTube. Lá no Assistir ao Vivo, você vai direto para o YouTube da Vibe Mundial. Nos acompanhe, pode fazer comentários, mandar pergunta. Depois a gente encaminha para Ellen. Certo? Vamos lá. Vamos começar já entendendo aquela coisa. Antes de mais nada, vamos explicar para o ouvinte o que é umami. Vamos lá, então. Vamos falar do que você entende. Vamos falar do que eu gosto, né? Vamos falar do que a gente gosta. Então, hoje, ainda mais depois de um feriadão, sim, que realmente, né, deve ter sido muito caloroso, cansativo, todo mundo nos blocos aqui em São Paulo. E agora a gente precisa se alimentar bem, né? Que é o mais importante para recuperar aí as energias. Sim. E os alimentos que contêm umami, eles podem ajudar nisso porque eles têm esse gostinho diferente, que a gente chama de quinto gosto básico, o umami. Muita gente não conhece, nunca ouviu falar. Por quê? Porque a palavra é de origem japonesa, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de pronunciá-la, mas ela está aí, a ciência já comprovou que esse gosto existe nos alimentos, então diferente do doce, do salgado, do amargo e do azedo ou ácido, né, que a gente já conhece, o umami, ele vem aí como uma nova, um paladar diferente, que na verdade não é nada novo, ele já existe nos alimentos há muitos anos, mas que a ciência acabou desvendando, que nós conseguimos realmente sentir esse gostinho diferente há pouco tempo, só no ano 2000 que isso foi comprovado. Aí houve a comprovação, mas eu já poderia conhecer o sabor há muito tempo. Há muitos anos. E não saber o que significa. Exato. E o umami... Não existe um nome, na verdade. Né? Mas ele é semelhante ao quê? Eu misturo um doce, um salgado, um azedo, um amargo? Olha, é um pouquinho diferente. Como que eu dou uma dica assim, básica para os ouvintes aí, se quiserem provar o que é o umami. Pegar um ingrediente, por exemplo, um tomate, principalmente aquele tomatinho cereja bem vermelhinho, ou um queijo parmesão, que aí é um pouco mais forte, mas ele também contém bastante umami, inclusive as substâncias que proporcionam esse gosto, mas o tomate eu acho que ele é mais leve, né? Então, o tomatinho cereja, você vai lá, ele é fresco, ele proporciona um leve dulçor, uma leve acidez também. E aí você vai mastigando aquele tomatinho, depois de uns minutinhos você vai sentir sua boca salivar muito. É óbvio que ela saliva também por conta dos outros gostos. Mas você espera uns minutinhos que você vai lembrar que comeu tomate. Isso é o umami. É uma coisa diferente, é uma coisa que saliva, é uma coisa saborosa, que te dá prazer e que também prolonga o sabor do alimento. Então, já existem vários estudos com o umami, com os outros gostos também, sobre como que essas substâncias que estão presentes nos alimentos e que proporcionam sabor
funcionam inclusive no nosso cérebro. Tá. E como que a gente alia essa substância que a gente chama de gustativa, né, que influencia aqui no paladar, com o olfato, por exemplo. Olha que legal. Tem uma mistura, então? Tem uma junção? Sempre. Nenhum sentido... lógico, né? Se você pega sentidos isolados, eles funcionam. Mas os sentidos, geralmente, eles agem em conjunto. Tá. E por isso que até a gente diferencia as duas palavras na área sensorial, né? A gente diferencia o gosto, que quer dizer paladar, que se assemelha ao paladar. Então, gostos são 5, né? Que a gente fala... Doce, salgado, amargo, azedo e o umami. Mas o sabor do alimento, ele é mais complexo. Ele precisa do quê? De aromas, de cores, né? De as sensações táteis, que são aquelas que dão maciez ou aspereza ao alimento. E até som. Alimento também tem som. Olha só que legal. Então, a questão principal também é eu prestar atenção no alimento e na mastigação. Exato. Para eu poder obter todos esses sentidos ao mesmo tempo. Com certeza. Por isso que é interessante que a gente aprenda a comer mais devagar, a prestar atenção realmente, como você falou, né, naquele alimento, naquela textura, naquela cor, naquela composição daquele alimento. Por quê? Porque você vai aprendendo a aguçar mais os seus sentidos. E assim, a gente leva uma vida muito melhor, né? Mais tranquila, porque às vezes a gente come correndo, né? Qualquer coisa, qualquer salgado. E isso a gente sabe que não é legal para a saúde. Interessante. Quando eu falo em características do umami, tem alguns mais pontuais? Sim, principalmente isso que eu falei, esse aumento da salivação e esse prolongamento do sabor. Então, a gente vai lembrar que comeu tomate, a gente vai lembrar que comeu queijo. Mas não é um lembrar ruim? Não, é um lembrar saboroso. Tá. Aquele lembrar, que gostoso, eu comi um tomate. A não ser que você exagere na dose ali, né? Tá. Porque eu brinco muito, que nem o shoyu, ele é muito rico em umami, né? O molho shoyu, porque ele contém bastante glutamato. Glutamato é um ingrediente importante para o sabor umami. Proporcionar o umami, exatamente. Então, ele contém já naturalmente no seu processo de fermentação, ele já contém esse glutamato, esse umami, quando ele está sendo processado pelo método de fermentação. E aí, o que acontece? Um japonês, eu brinco sempre assim, japonês de verdade, ele vai lá e põe uma gotinha de shoyu no sushi, come e sente todo aquele sabor, aquelas cores lindas daqueles pratos. A gente já não, vai lá e tem que mergulhar o sushi ali no shoyu, e aí você fica com a boca assim, sentindo aquele shoyu o dia inteiro. Por quê? Porque o umami, ele tem realmente essa potência. Por isso que a gente precisa equilibrar todos os sabores, assim como você colocar, além do sal, né, que tem no shoyu. Sim. Então, se você colocar muito sal na comida, muito açúcar na sua receita, você vai estragar, assim como colocar muito umami. E a gente sabe qual é o sabor do sal e qual é o sabor do doce, porque a gente foi treinado para isso. Exato. Mas a gente pode ser treinado para o umami. Com certeza. É só consumir aí alimentos que o contém, né? Então, que contém glutamato. Também existem outras substâncias, né? Que são nomes muito difíceis, né? Da gente falar, assim, porque geralmente na ciência a gente vem com esses nomes difíceis, vai pro ouvinte, a gente já tá falando de umami, aí vai falar de glutamato, de nucleotídeo, aí o povo fica... Não precisa exagerar tanto, Não precisa exagerar, né? Então vamos continuar ali no glutamato. Sabe que tem o glutamato e que ele dá esse sabor característico do umami. Se a pessoa começa a ter alterações de paladar, quer seja por uma doença, quer seja por N fatores, o entender o sabor do umami colabora para também trazer esse paladar mais à tona? Muito, muito. Então, já existem estudos, inclusive, feitos com idosos, que vão perdendo o paladar por conta do envelhecimento, não só o paladar, como o olfato também, né?
E também pessoas que estão em tratamento contra o câncer e que começam a aprender o que é o umami e colocar ingredientes, por exemplo, numa sopa, num prato. E, por exemplo, até um caldo de carne, enfim, né? Existem vários ingredientes aí que a gente pode dar o exemplo, ervilha, milho, cogumelos, em geral. Eles têm Todos umami. têm umami. O tomate, que eu já comentei, enfim, né? Um suco de tomate. Então, você apresenta esses alimentos para esses indivíduos e eles vão sentir um leve aumento na secreção salivar. E, geralmente, essas pessoas, por conta dessa perda de paladar, elas também perdem, né, as células salivares, as células que estão presentes nas glândulas salivares. Então, esse umami, ele tem esse poder de estimular essas células. Que incrível! Não a se reproduzir, aí já é algo mais complexo, mas estimular elas a produzirem mais saliva. A gente ouve muito, né, pessoas que passam por quimioterapia ou por radioterapia, que dizem que realmente não sentem mais gosto ou não conseguem tomar, às vezes, nem água. Exato. Então, se eu faço esse exercício com umami, né, alimentos que tenham, né, umami. Ou mesmo adicionar, né, um glutamato monossódico, uma quantidade, é uma pitadinha, você já sente uma diferença aí nesse gostinho. Né? Tem uma lista de alimentos, você falou do tomate, você falou do cogumelo. Milho, ervilha, cogumelos, queijos, carnes em geral, né, carne de frango, de porco, de frutos do mar, em geral, todos têm. Tá. Existe uma lista, inclusive, no site, né, que a gente produz lá no Comitê Umami, o site se chama portalumami.com.br. Portal Umami. Lá nós temos várias receitas deliciosas. Temos lá uma lista desses ingredientes com as concentrações de glutamato e de outros ingredientes também. E, além disso, existem textos que nós escrevemos dentro desse site, todos baseados em ciência. Então, são pequenos textos, né, de revisão da literatura mesmo, né, da literatura mais recente sobre paladar, sobre essa questão também do câncer que você comentou. Enfim, então, o ouvinte aqui, ele pode entrar no site e ler esses artigos e aí ele vai entender um pouco melhor qual o benefício, né, que isso pode ter para a sua vida. Tem um material extenso, né? portalumami.com.br. Depois a gente fala de novo. Agora tem uma outra questão que a gente até estava conversando um pouquinho antes, que são os aditivos. Glutamato é um dos ingredientes. Exato. Não é? E ele tem os seus coleguinhas. Sim. Tá. Como que deve ser o nosso consumo de aditivo? Porque eu acho que existe aí uma crença de que todo aditivo é ruim. Exato, né? Então, na verdade, assim, a vida, ela se transformou muito, né? Sim. E a ciência, ela acaba se transformando junto. Então, hoje, nós temos aí medicamentos que a gente não tinha no passado. Nós temos aí ingredientes alimentares. Inclusive, nós conseguimos, né? Eu, como farmacêutica, posso falar isso, ou extrair uma vitamina de um alimento, ou mesmo produzi-la quimicamente hoje, né? Para colocar numa cápsula. E no caso dos ingredientes alimentícios, nós temos aí uma produção industrial importante, mas é o que eu sempre gosto de enfatizar. Tudo que vai entrar no mercado brasileiro, a gente acaba não sabendo disso, os ouvintes não sabem disso, a população em geral não sabe disso. O que vai acontecer? Tudo que entra no mercado brasileiro tem que passar pela Agência de Vigilância Sanitária. Ok, Anvisa. Então, é a Anvisa. Tem que passar pelo crivo da Anvisa, e a gente sabe que a Anvisa é muito exigente. Para a gente aprovar um aditivo alimentar no Brasil, demora quase 2 anos, 3 anos, dependendo dos estudos, né? E a Anvisa, ela vai sempre se basear em órgãos internacionais. Então, a EFSA, né, que é a Organização
que é a Agência de Segurança Europeia. Nós temos também a Organização Mundial da Saúde, junto com a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Nutrição e Produtos Agrícolas, enfim, né? A UFDA nos Estados Unidos. Então, a Anvisa, antes de qualquer aprovação, ela vai olhar o que esses órgãos estão falando, se ela ainda desconfiar de alguma coisa, vai promover estudos, né, chamadas de estudos aqui no Brasil. Então, realmente é um órgão confiável, tanto que existem aditivos que não são aprovados no Brasil. Uhum. Então, por isso que é importante a gente enfatizar. No caso do glutamato, ele já é aprovado por muitos anos, não só no Brasil, como em todos os países, né? E todos esses países europeus, nos Estados Unidos, enfim. No Brasil, ele não tem uma dose diária, porque ele é considerado tão seguro que se você fosse colocar um número ali, a quantidade ia ser muito alta. Tá, então, entendi. Não tem muito sentido a gente colocar um número. Por quê? Porque existe aí uma recomendação tecnológica também. Então, no caso do glutamato monossódico, né, que a gente está falando aqui, que é o principal ingrediente que proporciona o umami, a gente coloca uma quantidade muito baixa numa preparação culinária, né? Inclusive, ele serve para reduzir o sódio. É bem legal. A gente acha que é o contrário até, né? Pois é, olha só. Não é? Então, é glutamato... É o componente, o glutamato monossódico. Você acha aí no mercado? Vai procurar que você acha. Acha, tem umas marcas famosas, inclusive, né? Sim. Que acaba trazendo esse ingrediente e você pode utilizar na culinária. E trazer essa informação para o corpo também, né? Exato. E olha que legal, a gente até tem um estudo que foi publicado pela a Universidade de Saúde Pública, verificando se as pessoas conseguiam reconhecer o umami em produtos com sódio reduzido, em receitas com sódio reduzido. Então, a pesquisadora, ela fez uma receita de carne moída e uma receita de arroz. E ela simplesmente cortou o sal pela metade e adicionou o glutamato monossódico. Por que a gente fala que reduz sódio? Você vai me perguntar, mas monossódico tem sódio, né? Tem sódio, só que quimicamente as duas moléculas elas são muito diferentes. O sal ele tem 40% do teor de sódio. O glutamato tem só 12%. Mesmo qualquer tipo de sal? Não só o cloreto refinado. De sódio. O cloreto de sódio em si, né? NaCl. 40% de teor de sódio, qualquer sal. Que tem NaCl. E o glutamato, aproximadamente 12%. Então, quando a gente corta, vamos supor, você vai colocar 5 gramas de sal numa receita. Se você coloca 2,5 gramas e 2 gramas de glutamato, porque se você, se você for medir uma colher de chá, o glutamato tem uma densidade muito menor, né? Então, são só 2 gramas. Você já reduz aproximadamente 37% o teor de sódio da sua preparação. Gente, já pode fazer isso na cozinha. Na cozinha, exato. A gente fala que a cozinha é um local alquímico. Alquimia. É isso! Exato, sensacional. E colabora com a nossa saúde. Com certeza. Gente, que sensacional! Eu tenho aqui muito que agradecer isso, né? Essa nossa conversa. A gente ainda tem um pouquinho de tempo. Que bom. Quando eu utilizo este sabor junto com um sabor doce, por exemplo, ele combina? Eu consigo diferenciar? Ou eu tenho que ter um trabalho maior de experiência? Que pergunta legal. Eu gosto sempre de dar o exemplo muito brasileiro, muito mineirão, inclusive, né? Do nosso queijo com goiabada. Tem uma mistura. Queijo tem umami, tem sal, tem umami e goiabada doce, né? Aí Bem a gente doce. já tem uma combinação de sabores maravilhosa. Então, você está fazendo ali aquela alquimia dentro da sua boca, né? Comendo um queijo ali que tem umami naturalmente presente, com aquela goiabada.
Aí você vai sentindo um pouquinho do queijo, um pouquinho do doce, um pouquinho do queijo. E aí a sua língua fica doida, né? Porque os receptores, né? Que a gente receptor é uma proteína que recebe esses gostos. Do doce e do umami, eles são praticamente os mesmos. Então ali a língua ela fica meio confundida, mas ela fala, não, aqui tem um, aqui tem outro. E forma o quê? Aquele sabor delicioso dentro da boca que a gente acaba buscando, né, hoje em dia, essas misturas. Isso que é legal, né, na culinária, a gente buscar misturas que nem sempre são perfeitas, mas ao mesmo tempo a gente vai levando variações, né, para nossa cozinha. É isso que é legal. E estar de corpo presente também, Exato. utilizando os 5 sentidos. Sim. Como você disse, porque senão é só mais um sabor. Exato. Não é? Então, por isso que é legal não ser monótono. Vamos experimentar tudo. Vamos experimentar queijo com goiabada, vamos experimentar, mas sem exagero, né? Um pedacinho gostoso ali. Quando a gente tem alteração de paladar, como você disse lá no começo, pessoas idosas ou em tratamento de algumas doenças, essas alterações, elas são muito gritantes, acontecem muito rapidamente ou elas vêm evoluindo periodicamente? Vem evoluindo. No caso dos idosos, evolui, né, de maneira gradativa. Para um tratamento contra o câncer, vai depender muito do tipo de tratamento, né, se ele é mais agressivo ou não. Enfim, então, realmente aí vai depender disso. Existem medicamentos, né, que, por exemplo, alguns quimioterápicos que causam uma transformação na boca que nem o umami salva, né, por conta de sensação de metalização na boca, enfim, né, então são reações aí adversas do medicamento que é difícil de contornar. Mas as nutricionistas estão aí para isso, os chefes de cozinha tem que trabalhar todo mundo em conjunto, O né? trabalho de vocês é muito voltado além da conscientização do público em geral, a trabalhar também com nutricionistas, nutrólogos. Sim, o nosso grupo, né, ele foi formado por quê? Porque tem um pessoal lá do Japão, que vem da indústria, né, da Ajinomoto, e essas são duas pesquisadoras maravilhosas, uma que se chama Kumiko Ninomiya e a Ana San Gabriel. Elas resolveram divulgar o umami no mundo. E as duas, elas se uniram dentro do trabalho delas ali de comunicação e de ciência, as duas são cientistas, e falaram assim, não, nós temos que fazer isso. E aí elas vieram, né, com uma frente aqui no Brasil e nos solicitaram a formação de um grupo, né, de nutricionistas, de pesquisadores da área de alimentos, né, no caso eu sou pesquisadora externa, eu só tô lá, eu dou um apoio, né, para o grupo, eu não sou funcionária ali, eu dou um apoio para o grupo nessa parte de comunicação científica. Aí nós temos também, né, chefes de cozinha trabalhando junto, legal. Médicos. Existe um grupo latino-americano, inclusive, formados por médicos que pesquisam tudo o que acontece com glutamato, com o umami. Então, aqui no Brasil, então, tem gente pesquisando também com força. Sim, tem um professor lá da USP de Ribeirão Preto, que é o professor Zé Henrique. Nós temos também no Equador o professor Manuel Baldeon, na Colômbia, todos são médicos ali, né? E pesquisando dentro da universidade ali os benefícios do umami para o leite materno. O professor José Henrique, ele trabalha mais com a parte de obesidade, enfim, então... São vários campos, São vários campos de pesquisa com essa substância, com esse aminoácido, né? Um aminoácido, né? E dá para trabalhar isso desde o bebê, então? Dá. Dá para ir trazendo isso para esse organismo e fazer com que ele não só tenha o paladar, mas a saúde... Não, e o reconhecimento mesmo. Então, o objetivo, como eu estava falando nosso ali, era reconhecer, era fazer com que as pessoas conhecessem esse paladar. Agora você já sabe o que é. Tá ouvindo? Tá ouvindo o Mundial e você já sabe o que é umami. Repete o site?
www.portalumami.com.br. O Mami é U-M-A-M-I. O Mami. E no Instagram? É o gosto umami. É só isso. O gosto umami. Acabou. Ah, Ai, que passou pena. rápido. Passou muito rápido. Obrigada por sua Eu que presença. agradeço. Volte mais vezes, porque cada pesquisa é um programa. Exato. Hoje foi só uma apresentação. Volte mais vezes. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E vamos prestar atenção no umami na nossa vida, não é isso? Sim, que realmente vai trazer uma diferença. Ele já está aí na mesa de vocês. Com certeza. Agora que vocês sabem o nome, vocês vão falar, isso aqui é umami. Isso é umami. Isso não é doce, isso não é azedo, isso é umami. Exato. Obrigada, Ellen. Eu Sucesso, que viu? agradeço. Pra vocês Lindo esse também. trabalho. Obrigada. Muito obrigada. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.